Questão número 1. Em uma rodovia, ao entrar em um túnel provido de iluminação pública, o condutor deve manter: alternativa A, acesos os faróis, utilizando as luzes baixas. Alternativa B, o pisca-alerta acionado. Alternativa C, as luzes de posição acesas. Alternativa D, acesos os faróis, utilizando as luzes baixas durante o dia e as luzes altas no período noturno. Qual a resposta correta para a questão número 1? Em uma rodovia, ao entrar em um túnel provido de iluminação pública, o condutor deve manter: resposta correta da questão número 1, alternativa A. O condutor deve manter acesos os faróis, utilizando as luzes baixas. Mesmo que o túnel tenha iluminação pública, é obrigatório que o condutor acenda as luzes baixas do farol. Não será o pisca-alerta, nem luzes de posição. Respostas erradas. E nesse caso, o condutor não poderá acender a luz alta. A luz alta só é permitida numa via não iluminada, no período noturno, e desde que o condutor não esteja seguindo nem cruzando com nenhum outro veículo. Questão 2. Ao movimentar um acidentado com suspeita de fratura na região da coluna vertebral, as pessoas que o socorreram danificaram a medula dele. A consequência mais grave desse procedimento errado é: alternativa A, desvio da coluna vertebral. Alternativa B, perda de consciência. Alternativa C, desmaio ou síncope. Alternativa D, paralisia dos membros. Qual a resposta correta para a questão número 2? Ao movimentar um acidentado com suspeita de fratura na região da coluna vertebral, as pessoas que o socorreram danificaram a medula dele. A consequência mais grave desse procedimento errado é: resposta correta da questão, alternativa D, paralisia dos membros. Como regra geral, não devemos movimentar uma pessoa com suspeita de fratura na região da coluna vertebral. Essa pessoa precisa ser imobilizada. Por isso que, como regra geral, nós não devemos movimentar um acidentado com suspeita de fratura na região da coluna vertebral. É muito perigoso e esse procedimento pode agravar o estado de saúde dessa pessoa. Logo, isso é um procedimento errado, movimentar a pessoa que sofreu um acidente de trânsito. Questão 3. Caso a luz piloto, que corresponde à pressão de óleo lubrificante, acenda no painel com óleo no nível, o motorista deve: alternativa A, completar o nível com aditivo à base de etileno glicol. Alternativa B, parar o veículo e acelerar bastante para o óleo circular. Alternativa C, completar com óleo de outra marca. Alternativa D, parar o veículo e chamar socorro mecânico. Qual a resposta correta para a questão número 3? Caso a luz piloto, que corresponde à pressão de óleo lubrificante, acenda no painel com óleo no nível, o motorista deve: resposta correta da questão, alternativa D. O motorista deve parar o veículo em local seguro, sinalizando esse procedimento, e chamar socorro mecânico. Resposta correta da questão número 3. E analisando a imagem,
Se essa luz que corresponde à lubrificação do motor do veículo acender, com o motor ligado, com o carro em funcionamento, você deve ter muito cuidado, procurar um local seguro, estacionar o veículo e desligar o motor. Na sequência, você chama por socorro mecânico. Se você continuar mantendo o veículo ligado, o motor ligado, o motor desse veículo poderá se danificar completamente. Portanto, essa é uma luz importante que, se acender com o motor ligado, sinaliza que o motor não está sendo lubrificado e esse motor poderá se danificar. Você vai perder o motor desse veículo. Por isso é importante que você conheça as luzes de advertência do painel do veículo. Estude o manual do proprietário, estude todas as luzes do painel, inclusive essa que sinaliza a lubrificação do motor do veículo. Questão 4. Um condutor está com o seu veículo parado num cruzamento, esperando abrir o semáforo. Quando este fica verde para o veículo, 2 pedestres ainda estão no meio da rua, sem terem concluído a travessia. Se o condutor partir com o veículo, ignorando os pedestres. Alternativa A: cometerá infração e crime de trânsito. Alternativa B: cometerá infração de trânsito. Alternativa C: será advertido apenas. Alternativa D: a preferência nesse caso é do veículo. Qual a resposta correta para a questão 4? Um condutor está com seu veículo parado num cruzamento, esperando abrir o semáforo. Quando este fica verde para o veículo, 2 pedestres ainda estão no meio da rua, sem terem concluído a travessia. Se o condutor partir com o veículo, ignorando os pedestres. O que acontece com esse condutor? Resposta correta da questão 4, alternativa B. Nesse caso, o condutor estará cometendo uma infração de trânsito. Alternativa A: não é crime de trânsito essa conduta. Essa conduta é apenas infração de trânsito, não chega a ser crime de trânsito. Resposta errada. Não existe essa penalidade de ser advertido apenas. Resposta sempre errada em provas. Essa penalidade não existe. E a preferência, nesse caso, é dos pedestres que estão concluindo a travessia. Não é do veículo. Resposta também errada. Questão 5. Um condutor habilitado na categoria C pode dirigir. Que tipo de veículo um condutor habilitado na categoria C pode dirigir? Alternativa A: automóvel e caminhão. Alternativa B: ônibus e motocicleta. Alternativa C: motoneta e caminhonete. Alternativa D: caminhão e ônibus. Qual a resposta correta para a questão 5? Resposta correta da questão, alternativa A. Se o condutor está habilitado na categoria C, ele poderá dirigir automóvel, caminhonete, caminhoneta também e caminhão. Veículos de carga que tenham peso superior a 3.500 kg de peso bruto total. Na categoria C, o condutor não poderá dirigir ônibus. Para dirigir ônibus, é necessário que o condutor esteja habilitado na categoria D, categoria para veículos automotores que transportem mais de 8 passageiros. E o condutor não poderá conduzir motocicleta nem motoneta.
Motocicleta e motoneta são veículos da categoria A. Categoria A: motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo, veículos automotores de 2 ou 3 rodas. E novamente na alternativa D, ônibus. Portanto, respostas erradas na questão. Questão 6. Para o pneu do veículo ficar com a pressão correta, deve ser calibrado. Alternativa A, diariamente. Alternativa B, a cada 1.000 quilômetros. Alternativa C, quando estiver frio. E alternativa D, quando for abastecer o veículo. Qual a resposta correta para a questão 6? É importante mantermos o pneu do veículo devidamente calibrado. Logo, para esse pneu ficar com a pressão correta, ele deve ser calibrado. Resposta correta, alternativa C. Quando esse pneu estiver frio. Isso é o ideal. Você deve calibrar o pneu do veículo com esse pneu frio, ou seja, você não rodou muito tempo com esse veículo. Os pneus ainda estão frios. É o ideal para uma pressão correta desse pneu. E quando a questão da prova do Detran perguntar de quanto em quanto tempo devemos calibrar o pneu de um veículo, responda semanalmente. É o ideal que você calibre os pneus do veículo. Não precisa ser diariamente. A cada 1.000 quilômetros está errado. E não é só quando for abastecer o veículo. Respostas erradas para a questão. Questão 7. Um candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, durante o exame de direção veicular para a categoria A, derruba um cone de balizamento. Nessas condições, ele será: alternativa A, aprovado, desde que não cometa outra falta média. Alternativa B, reprovado, devendo realizar novo exame. Alternativa C, reprovado se cometer outra falta. E alternativa D, aprovado. Qual a resposta correta para a questão 7? Um candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, durante o seu exame de direção veicular para a categoria A, categoria de moto, ele derruba um cone de balizamento. Nessas condições, ele será: resposta correta da questão, alternativa B. Nesse caso, ele será reprovado, devendo realizar novo exame de direção. E o candidato não precisa nem derrubar o cone de balizamento, basta tocar no cone. Se você tocar nesse cone de balizamento durante a realização do exame, você é reprovado nesse exame e deverá realizar um novo exame de direção. Nesse caso, você está cometendo uma falta eliminatória no exame: tocar ou derrubar um cone de balizamento. Questão 8. Nos semáforos para pedestres, a cor utilizada para assinalar que a fase durante a qual os pedestres podem atravessar está a ponto de terminar é a alternativa A, amarela intermitente. Alternativa B, verde e vermelha. Alternativa C, vermelha intermitente. E alternativa D, verde intermitente. Qual a resposta correta para a questão 8? Nos semáforos para pedestres, a cor utilizada para assinalar que a fase durante a qual os pedestres podem atravessar está a ponto de terminar é a resposta correta da questão,
Alternativa C, cor vermelha intermitente. O semáforo para pedestres não possui a cor amarela. Atenção com isso. Não possui cor amarela. O semáforo para pedestres ele possui 3 cores. Cor verde, que autoriza o pedestre a atravessar a via, iniciar a sua travessia, cor verde. A cor vermelha, que sinaliza ao pedestre que ele não pode atravessar a via, ele deve aguardar, cor vermelha. E a cor vermelha intermitente, cor vermelha piscante. Ela assinala que a fase na qual os pedestres podem atravessar está a ponto de terminar. Nesse caso, os pedestres devem concluir a travessia logo, devem terminar de atravessar a via rapidamente. E os pedestres que não iniciaram a travessia devem aguardar por outro momento para poder atravessar a via com segurança. Logo, o semáforo para pedestres possui 3 cores: verde, vermelha e vermelha intermitente. Resposta também de questões do Detran quando a pergunta se refere a semáforo para pedestres. Questão 9. O sistema da mecânica veicular, que tem como função manter o automóvel sempre a uma temperatura média de aproximadamente 90 graus, evitando o aquecimento do motor, é chamado de: alternativa A, sistema de ignição; alternativa B, sistema de transmissão; alternativa C, sistema de direção; alternativa D, sistema de arrefecimento. Qual a resposta correta para a questão 9? Qual é o sistema do veículo que tem como função manter o automóvel sempre numa temperatura média de aproximadamente 90 graus, evitando o aquecimento do motor? Qual o nome desse sistema? Resposta correta da questão: alternativa D, sistema de arrefecimento. Sistema de arrefecimento controla a temperatura ideal de funcionamento do motor do veículo. Questão 10. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações. Alternativa A, sob neblina ou cerração. Alternativa B, sob chuva forte ou à noite. Alternativa C, quando o veículo estiver lento devido a uma falha mecânica. Alternativa D, em imobilizações ou situações de emergência. Qual a resposta correta para a questão 10? Quando que o condutor utilizará o pisca-alerta? Resposta correta da questão: alternativa D, nas imobilizações ou situações de emergência. Chegamos ao final de mais esse vídeo de questões do Detran. E se os conteúdos aqui do canal estão agregando conhecimentos para você realizar a sua prova teórica, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para ser avisado de vídeos novos aqui do canal toda semana com conteúdos relevantes para a prova do Detran. Muito obrigado por assistir a esse vídeo, uma ótima prova para você e até mais!